Está tentando resolver exercício de equilíbrio e não está conseguindo? Touro Tambor foi o nome que deram a esse brinquedo. Não se desespere. Hoje eu vou fazer um clássico de equilíbrio, um exercício de ponto material. Então o exercício é o seguinte, pessoal. Um corpo de 2 kg preso aos fios CB, então aqui está o fio CB e AB, está em equilíbrio estático. Eu quero saber quais são os valores das trações nos dois fios. Quais são as informações? Nós temos o valor da gravidade, né, o valor de G, 10 metros por segundo ao quadrado. O valor do seno do ângulo de 30 graus, 0,5. E o valor do cosseno de 30 graus, 0,87. Para resolver exercícios desse tipo, é muito importante que você cumpra basicamente 3 etapas. Primeira etapa para qualquer exercício, a interpretação. Você tem que fazer uma boa leitura, leia com calma, grife as informações. Sempre tem uma caneta, né, uma caneta grifa-texto para você ir grifando as informações numéricas importantes. Depois disso, especificamente nos exercícios de equilíbrio do ponto material, ou depois, como a gente vai ver, equilíbrio do corpo extenso, é importante que você faça um desenho ou que você represente esquematicamente a situação que você tem. E por último, como o exercício é de equilíbrio, você aplica a condição de equilíbrio. Então, recapitulando. Primeira parte, leitura e interpretação. Segunda parte, representação esquemática, desenhar as forças que estão sendo aplicadas no corpo. E a última parte, aplicar a condição de equilíbrio. Essas são as 3 etapas que eu vou mostrar para você então nessa aula. Como eu quero identificar as forças de tração na corda BC e na corda AB, eu tenho que olhar para um elemento comum a essas duas cordas. E esse elemento comum, então, é o nó que está posicionado nesse ponto. Quais são as forças aplicadas então sobre esse nó? Nós temos a força de tração desta corda, que é igual à força peso do corpo, né? Então eu vou representar aqui essa força e vou chamá-la de tração T3, é um vetor, né? A força sobre a corda de tração sobre a corda BC, então esta força está aplicada na direção da própria corda, do próprio filamento. Eu vou chamar essa força de força T2. Então, esta corda aqui está submetida a uma tração T2 e uma terceira força, que eu vou chamar de T1, que é a força de tração aplicada sobre a corda AB. Então, o que você pode perceber nessa situação é que este nó está submetido a 3 forças. A tração T1 para a esquerda, a tração T2, que é uma força oblíqua, ela age simultaneamente para a direita e para cima, e a força T3, essa força então aplicada para baixo, lembrando que o valor do módulo da força T3 é igual ao peso da partícula, ou ao módulo do peso da partícula. Essa partícula, como tem uma massa de 2 kg, o peso dela então vai ser igual a 20 newtons, lembrando que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? A massa dessa partícula é de 2 kg, vezes a aceleração da gravidade que foi dada no enunciado, 10 metros por segundo, logo o peso da partícula é igual a 20 newtons. Com isso, a gente já conhece o valor da tração T3. Se o peso da partícula vale 20, o valor da tração T3, então, vale 20 newtons também. Agora nós temos que olhar para essas 3 forças agindo simultaneamente sobre este nó, sobre este ponto, e é o que nós vamos fazer, então, aqui. Muito bem. Agora que nós já definimos o valor da força T3, vamos analisar as 3 forças agindo simultaneamente sobre o nó. Então, para isso, é interessante a gente fazer um diagrama de corpo livre, né? A gente representa aqui o plano cartesiano, esquece, digamos assim, a situação, o desenho, o esquema que nós temos anteriormente, vamos olhar somente para o nó e desenhar, representar as forças sobre o nó. Então as forças são a tração T2, eu vou representá-la por uma linha pontilhada porque na verdade o que nos interessa são as componentes. Como a tração T2
está oblíqua, tem um ângulo em relação ao eixo x e ao eixo y, eu vou representá-lo por essa linha pontilhada, porque as componentes, você então tem que lembrar de decomposição de vetores, as componentes dessa força serão representadas então por uma linha cheia. Então aqui está a nossa tração T2, né? Então ela é um vetor. Observe que essa tração T2 possui uma componente horizontal. A tração T2 então tem a componente T2 no eixo x, né? Também é um vetor, depois eu vou calcular o módulo, e temos também a tração T2 no eixo y, vou chamar de T2y. Então, estas são as componentes da tração T2 no eixo x e no eixo y. Lembrando que este ângulo aqui vale 30 graus. Além dessa força, nós temos a tração T3, que está agindo para baixo, que está atuando para baixo no nó. E para a esquerda, nós temos a tração T1. Então, representamos as três forças no diagrama de corpo livre. Tração T1. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa, então, é aplicar a condição de equilíbrio. E qual é a condição de equilíbrio? A soma das forças aplicadas em uma determinada direção tem que ser igual a zero. Então vamos começar olhando para as forças que estão aplicadas na vertical. As forças que estão no eixo Y. Quais são elas? Nós temos a tração T2Y, né? Então a tração T2Y somada à tração T3. Lembre-se que essa tração aqui está orientada então para baixo, então o sentido dela é negativo. Esta soma tem que dar zero. Essa então é a condição de equilíbrio no eixo Y. Então nós temos que aplicar a condição de equilíbrio em Y e aplicar a condição de equilíbrio em X. Então aqui pela regra de sinal mais com menos dá menos, já vou passar a tração T3 para o outro lado, ela está negativa aqui, passando para o outro lado, vai ficar positivo. Então, essa é a nossa primeira condição. A tração T2Y é igual à tração T3, ao módulo da tração T3. Mas lembre-se que a tração T3 é igual, olhando aqui ó, na nossa representação, né, essa tração ela é igual ao peso da nossa partícula, cujo módulo é de 20 newtons. Consequentemente, eu já posso escrever aqui, afirmar que a tração T2Y é igual a 20 newtons. Então, já calculamos o módulo da componente Y da tração T2. O que falta agora é calcular o valor da própria tração T2. Como que nós vamos fazer isso? Agora a gente precisa da trigonometria do triângulo retângulo. Vamos representar aqui o vetor T2y. Então aqui está o vetor T2y. Observe que ao fazer isso, nós fechamos o triângulo retângulo. A força T2 representa a hipotenusa. A componente T2y representa o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Então eu preciso de uma relação trigonométrica que relacione a hipotenusa de um triângulo retângulo com o cateto oposto. Qual é essa relação? É o seno. Então vamos utilizar o seno do ângulo de 30 graus para relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. Então nós sabemos que o seno de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o valor do ângulo? O valor do ângulo é de 30 graus. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o T2y. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o T2. É a nossa força. Então, o valor de T2y já é conhecido. E o seno de 30 é 0,5. Posso escrever da seguinte forma. 1 sobre 2. Vale meio. Isso é igual a T2y. T2y, então, vale 20 newtons.
T2y é igual à tração T3 sobre T2. Então chegamos aqui a uma igualdade, né, de duas frações, uma igualdade bastante simples, né, de ser resolvida. Você faz o produto cruzado aqui. T2 vezes 1 vai ficar simplesmente T2. E 2 vezes 20 vai dar 40 newton. Então nós calculamos a primeira, digamos assim, tração do nosso exercício, que é a tração T2, a tração sobre o corpo C e B. E para calcular a força de tração T1, observe, né, que essa tração T1 ela está em equilíbrio com a tração T2x. Então vamos aplicar agora a condição de equilíbrio na força de tração, entre as forças de tração T1 e T2x. Então, fazendo a soma dessas duas forças, T2x, a tração T2x está sendo aplicada para a direita, somada a tração T1, a tração T1 está para a esquerda, então ela é negativa, né? Esta soma tem que dar 0. Mais com menos dá menos, já vou passar T1 para o outro lado, então a tração T2x é igual à tração T1. Muito bem, o que nós queremos calcular é a tração T1. Mas para isso, a gente precisa calcular a tração T2x. Como calcular a tração T2x? Vamos voltar ao triângulo retângulo, formado então pela tração T2, T2y e T2x. Dessa forma agora, nessa situação agora, nós precisamos calcular o valor da tração T2x. Observamos aqui que ela representa o cateto adjacente em relação ao ângulo 30 graus. Tá? E a tração T2, este vetor aqui, continua sendo a nossa hipotenusa. Então vamos aproveitar aqui esse espacinho. Tá? Então sabemos que o cosseno de um ângulo qualquer, vou chamá-lo de ângulo alfa, né, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto do ângulo alfa. O ângulo alfa vale 30 graus, então cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente. Cateto adjacente, então, é o nosso T2x, é o que nós queremos calcular, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa, então, é o valor de T2. T2 vale 40 newtons, este valor a gente já tinha calculado. Cosseno de 30 graus é um dado do problema. O problema diz, né, que o cosseno de 30 graus vale 0,87. Isso é igual, então, a T2x sobre 40. Passo 40 multiplicando, né, ele está dividindo, passa multiplicando, o valor da tração T2x, isso é igual a 34,8 newtons. Agora a gente volta aqui, né, temos já o valor de T2x, 34,8 é igual ao valor de T1, T1 é igual a 34,8 newtons. Então, está aí o valor da força T1. Então, observe que, para calcular o valor das duas trações, nós partimos do peso da partícula que estava sendo suspensa, então, pela corda, né, por um dos cabos, e a partir desse peso a gente descobriu uma tração, depois a outra tração, isto é um caminho que você tem que ir percorrendo, mas lembre-se que, mesmo sendo um caminho que você vai percorrendo no teu sistema, você sempre tem que partir daquelas 3 etapas. Quais são elas? A primeira, leitura e interpretação. A segunda, representação das forças. E a terceira etapa, aplicação da condição de equilíbrio. Muito bem, resolvemos um exercício, agora é a sua vez de aplicar isso nos exercícios que você tem aí. Essa é a melhor forma, então, de aprender e conseguir resolver os exercícios de equilíbrio da partícula.